por aquilo que ele carrega, por aquilo que ele traz de convicção, de consciência. Como agora mesmo ele disse, eu quero semear nesse solo de 25 anos. Essa é uma consciência de alguém que conhece o que é o mundo espiritual. E eu te louvo, Senhor. Tome em tuas mãos a palavra, tome em tuas mãos a sua vida. Eu sei que o Senhor já falou e já está falando em seu coração para nós. Assim como também recebemos essa palavra maravilhosa do nosso pastor André. Obrigado, Senhor. Seja conosco agora em nome de Jesus. Amém. Aleluia, muito bom dia a todos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, né? E eu queria que você dissesse assim para a pessoa que está do seu lado, assim, ó. Diga assim: o maior nível que eu posso chegar na presença de Deus é a humilhação. Diga assim: eu quero subir de nível. Amém? O maior nível, porque Cristo, Ele abriu, Ele é a porta para essa restauração da comunhão. Mas a humilhação é uma posição que coloca você no lugar certo diante da presença. Amém? E o que é humilhação? Humilhação é você se esvaziar do governo do eu e você depender do Senhor. Então não tem como a gente chegar na presença dele cheio de si. Lembra do fariseu e do publicano? Não é isso que eu vou falar, mas 2 minutinhos em relação a isso. O fariseu e o publicano foram orar ao Senhor, e aí o fariseu, ele começou a contar tudo o que ele estava fazendo para o Senhor, a sua desenvoltura diante da prática da lei e de alguns requisitos da tradição. Então o fariseu estava contando o que ele estava praticando. E aí, quando ele termina de contar para Deus sua desenvoltura, ele olha para o lado, estava o publicano, e ele disse assim: eu não sou como esse publicano pecador. E quando ele faz isso diante da presença, o próprio Senhor fala: aqueles que se exaltam na minha presença, eu humilho. Mas aqueles que se humilham na minha presença, eu exalto. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: se humilha diante de Deus. Se esvazia. Tem que chegar vazio. Aleluia. Barabaçu. Êxodo 19. Coloca para a gente aí. Êxodo 19. Nós exaltamos ao Senhor em todo o tempo. Eu me lembro quando eu estava com câncer aqui no Proncor. E fiquei 2 anos com um tumor de 22 centímetros no pulmão direito, usando fralda tráqueo. Arabaçu. Tem que se humilhar. Exaltar Ele em todo o tempo. E eu me lembro que mesmo com câncer, com esse tumor, cabelo caindo, eu me lembro que eu me humilhava na presença, e ali dentro do hospital, bem debilitado, eu saía no hospital orando pelos enfermos. Você sabe qual que é a melhor forma de Deus te usar? Quando você está fraco. Porque você não está cheio de você. Naquele momento de fragilidade em todas as áreas, só sobra uma coisa. Diga comigo: humilhação, fé e dependência. Então aí não é você. Você é só um canal
para o Espírito Santo usar. Aqui a gente pode ter os melhores instrumentos, né? Esse dia meu filho estava ministrando nos Estados Unidos, aí um rapaz deu lá um instrumento, ele é adorador, viaja com o apóstolo da Bertelli, né, o Brasil, as nações na adoração. Aí deu um instrumento lá para ele que custa, ele falou o valor. Pai, esse daqui é a Ferrari dos instrumentos, né? Ele é desde pequenininho na adoração. É, filho, é. Aí eu falei, então, essa Ferrari aí, você está contemplando essa Ferrari, não está? Ele falou, ih, lá vem. O que eu fui falar? Aí ele disse assim, eu falei, coloca essa Ferrari aí, faz um vídeo para mim aqui ao vivo. Aí ele fez. Ele falou, fala todas as características desse violão que você falou, que é isso, que é aquilo, que é feito não sei do que, a madeira é tal, por isso que ele custa isso, porque o som vai emitir. É músico, então, também, né, adorador e músico, entende, né? Eu falei, então, se ele ficar aí e ninguém tocar, o que ele é? Assim somos nós depois que Cristo nos alcançou. Nos tornamos esse violão caríssimo. Mas só que você não pode tocar você mesmo. O Espírito Santo coloca você e usa você como instrumento. Por isso que ele fala assim, coloca a mão assim e fala assim, ó, do meu interior fluirão rios de água viva. Olha para a pessoa do lado e fala, deixa o Espírito Santo te usar. Aleluia. Busca intimidade com Ele, se prepara, lê a palavra, medita, se santifica, obedeça, jejua. Mesmo você fazendo tudo isso, Ele que usa. Aleluia. Então no Êxodo 19, coloca para a gente aí. Não sei se vai aparecer aqui, não vai não, né? Isso. Deus, ele sempre comunicou o seu povo. Depois de Adão, a comunicação foi perdida, a comunhão foi perdida, o relacionamento foi perdido. E nessa perca da comunhão, Adão viu que estava nu porque a luz da glória desapareceu. E ele percebeu sua nudez, porque perdeu aquele lugar de plenitude de comunhão e de relacionamento. Desde lá, o Senhor vem se comunicando com o seu povo. E nesse tempo aqui, nesse texto, aqui fala de um lugar de comunicação. Diga comigo, altar é um lugar de comunicar. Então no altar tinha um nível de relacionamento. Então tinha ali uma base, tinha uma rocha, ele se apresentava, o Senhor comunicava, eles sacrificavam, sacrifícios variados representando níveis de comunicação mediante o sacrifício feito. E ali havia uma comunicação, Deus falava, ali havia manifestação da glória de Deus, e às vezes manifestações naturais, como trovões, raios, relâmpagos. Havia uma manifestação usando os artifícios naturais da terra. Era uma representação profética que Deus fazia no Sinai. O povo viu tudo aquilo, reconhecia a santidade de Deus, o povo reconhecia a pureza de Deus, então eles não queriam se aproximar daquela santidade. Por quê? Porque eles tinham consciência. Diga assim comigo, o que é temor? Diga assim, o que é temor? Diga, temor é ter consciência da santidade de Deus. E eles tinham essa consciência, ao mesmo tempo eles ficavam temerosos, eles tinham temor e temor. Então quando eles viam um lugar que Deus se manifestava, por causa da santidade de Deus comunicando naquele lugar, eles entendiam que se eles chegassem naquele ambiente, eles morreriam. Então eles não se aproximavam da presença de Deus. Eles não se aproximavam. Por isso que mandaram Moisés. Vai lá, Moisés, você. Porque se for morrer alguém, que seja você. Vai você. Então Moisés entrava nesse ambiente, Deus comunicava,
E todos os lugares que Deus comunicava, o que eles faziam? Eles levantavam um altar, geralmente uma pedra, ungia a pedra, colocava uma base, uma rocha para sacrifício, e marcava aquele lugar como um lugar que Deus fala. Diga assim, lugar que Deus fala, era santo. Então tinha que tirar a sandália dos pés. Todas as vezes que vinha alguém andando, e eles olhavam ali, um altar aparente, ou eles desviavam, ou se eles fossem passar por aquela localidade, eles tinham que tirar a sandália dos pés e sacrificar algo a Deus, porque era um lugar que Deus comunica, era um lugar que Deus fala. Eles davam muito valor a esse lugar de comunicação. E Deus, depois de Adão, ele falou em muitos lugares, mas um dos lugares que ele falava era no monte. Diga assim comigo, a igreja, ela está num download profético do cumprimento da profecia. Às vezes a gente fala assim para a igreja, não, faz de novo. Não, você não pode voltar e retroagir naquilo que é o download profético que já foi cumprido. Nós estamos indo em contra a volta de Jesus. Fala assim, Jesus está voltando. Diga, nós estamos indo ao seu encontro. Então tem um cumprimento profético. Há 25 anos atrás, aqui, quando na casa do Didini começava a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, a adoração a Deus, e em volta da adoração e do Evangelho, pessoas foram atraídas e salvas, aleluia! Pessoas foram alcançadas em volta de uma casa. E ali então começou um download profético dessa amada igreja de Jesus Cristo, que está rumo à volta de Jesus a qualquer momento. A trombeta vai tocar. Então, lá no Monte Sinai, ele fazia dessa forma. Aí chegou um tempo, pastor César, André, lá da minha terra, hein? Dourados, né? Nós vamos tomar café em Dourados, né? Então, aí o Senhor muda a forma de comunicar. Ele fala, bom, agora eu não vou mais comunicar no monte não. Diga assim, o fundamento não muda. Diga a rocha, não muda. A água não muda. O cajado não muda. Mas a forma de tirar a água muda. Tem hora que Moisés tirou a água da rocha, bateu na rocha. A rocha era a mesma, a água era a mesma, o cajado era o mesmo, o povo continuava murmurando, diga, era o mesmo também. Mas o Senhor falou, agora fala com a rocha. Ele está dizendo assim que, conforme a gente vai caminhando rumo ao cumprimento profético da profecia, que é a volta de Jesus agora, o download profético, ele vai atingindo objetivos, e diga assim, formas modificam. Diga, fundamento não. Ninguém pode mexer ou retirar o fundamento dos apóstolos e profetas, que é Jesus Cristo. Aleluia! Mas o download muda, porque ele é progressivo. Aí o Senhor fala assim, agora eu vou dar para vocês um modelo lá no céu. Eu quero que vocês façam um templo e eu vou dar um modelo do templo no céu, na terra, em um formato, em medidas, em formas, em ambientes, em utensílios, em objetos. Vocês vão construir exatamente como eu estou determinando, porque é o modelo que está no céu. Olha só. Aí então começou a construção do templo, e ali todos os utensílios, objetos, e ali separou uma equipe, diga assim, para cultivar o ambiente, cultivar o altar, cultivar o lugar de encontrá-lo. Então ele separou os levitas, separou os sacerdotes e o sumo sacerdote, cada um tinha uma missão específica, não dá tempo de explicar. E ali então, lá no Santo dos Santos, diga comigo, tinha a Arca da Aliança. Então ali só entrava o sumo sacerdote. Se ele tivesse mais ou menos, tinha um monte de sininho na roupa dele.
um cordãozinho no pé. Se parasse, diga assim, parou de tocar o sino? Diga assim, complicou. Tinha que puxar. Aí o outro sumo sacerdote, primeiro sacrificava um animal para purificar ele pessoalmente, aí ele tirava a roupa do sacrifício, que ele usava para a purificação pessoal, vestia a roupa agora do sacrifício intercessório. Quem está entendendo? Aí ele entrava agora no lugar da presença, de encontrar o Senhor, naquele lugar uma representação profética com um objeto chamado Arca da Aliança. E ali então ele comunicava, fazia o sacrifício dos animais e saía aspergindo, mas aquele sacrifício dos touros, dos bois, eles não foram suficientes para uma remissão plena. Quem está entendendo? Diga assim, mas era profético. Diga, depois tinha a lei, que era um formato de um padrão de medida. Eles tinham que se situar. Mas que, diga assim, mas que também não era plena. Diga, tudo isso, diga, antes de Jesus, olha para o seu lado aqui, fica de pé você um pouquinho. O que você está vendo aqui que reflete você? Sua sombra. Está vendo sua sombra aqui? Quem que é a realidade? É a sombra ou você? Diga assim, antes de Jesus, tudo era sombra. A realidade ainda estava por vir. Olha para o lado e fala, para de viver nas sombras. Diga, a lei era a sombra da realidade. Era um reflexo daquilo que estava para acontecer. Então ele se comunica no templo. Mas o templo foi destruído, reconstruído quantas vezes? E o povo era exilado porque, diga assim, vivia desobedecendo. Desobedecia uma vez, duas vezes, três vezes, 4, 5. Ia para o exílio, voltava. Ficava na mão de outros povos, se misturava com outros povos. Sim ou não? Profanava o altar de adoração a Deus. Profanava o lugar de encontrar e aquilo que ia comunicar, profanando, enfim. Aí então, agora Deus, diga assim, o Senhor traz uma mudança de novo. Diga, agora a tenda. Agora vocês vão se mover em tenda. Vai ser a tenda do encontro. A tenda, eles montavam a tenda, tinha arca. Aí tinha lá os 3 ambientes de serviço. E ali então, novamente eles tinham lugar de encontro. Depois de um tempo, o tabernáculo de Moisés lá atrás funcionava, depois funcionava também o tabernáculo de Davi. Um em um formato e o outro, diga comigo, adoração, proclamação, intercessão, diga todos num pátio diante da presença. Adoração 24 horas. Imagina aqui como vocês adorando 24 horas sem parar. Né? Hoje eu lidero mais de 7.000 torres de oração em 16 países. Diga comigo, adoração 24 horas. Formando 1 hora, 2, 3, fazendo crescente esses horários específicos. Diga comigo, de busca pela presença, diga de adoração e de intercessão. Rabaçu. Aí chega um tempo, diga assim, não é mais tenda, diga, e nem mais arca. Coloca aí Jeremias 3,16 para a gente aí. Agora o profeta Jeremias vai profetizar um novo tempo profético. Agora vai ter uma modificação profética. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, não se lembrarão dela, não sentirão a sua falta, nem se fará outra arca. Aí agora o profeta Jeremias falou o seguinte, tinha um objeto aqui que representava a minha presença. Diga assim, terminou esse tempo. Sim ou não? Está escrito. Você não vai pensar mais nisso, não se lembrarão dela,
Não sentirão sua falta, nem se fará outra. Olha para a pessoa do lado e fala: não precisa fazer outra arca. Às vezes a gente vai para Israel, né? Eu vou muito. Fiquei lá 28 dias adorando Israel, Palestina, Síria, criando altares de adoração. Aí você vai para Israel e volta evangelizado. Olha para a pessoa do lado e fala: Cristo é suficiente. Diga: o fundamento da igreja é o alicerce da igreja, é o cabeça do corpo de Cristo. Barabaçu. Aí agora o profeta Jeremias, e fala o quê? Aonde que eles vão adorar agora? Para onde que eles vão descer? Vamos lá. Naquela época chamarão, diga comigo, naquela época. Olha para a pessoa dela e fala: naquela época. Chamarão Jerusalém o trono do Senhor, todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Aí agora, todo mundo tinha que descer para Jerusalém. Eu não sei se o maestro, eu não sei se o senhor me autoriza, será que ela não pode adorar junto comigo assim no teclado? No teclado? Não, só para ela ir fazendo uma base. Pode? O senhor, eu estou pedindo sua autorização. Da glória. Né? Rapaz, eu gostei demais desse coral, desse orquestra. Meu Deus, é forte o manto, né? Vocês são adoradores. Amém? E Deus está à procura de adoradores. Barabaçu. Então, todo mundo tinha que descer para Jerusalém agora. Agora imagina, eu que fui contador 12 anos, e fiquei na contabilidade 12 anos, né, tanto fiscal quanto empresarial. E no ramo dos negócios, né, com minha família, muitos anos. Imagina, eles agora tinham que descer em Jerusalém para adorar. Mas para chegar no lugar para adorar, eles não podiam chegar como? De mãos vazias. Eles não podiam chegar de mãos vazias. Eles tinham que construir algo para chegar diante da presença e oferecer algo. Então, pastor Ana, o que eles faziam? Aqueles que tinham colheitas, aqueles que tinham gado, eles ficavam o ano inteiro produzindo. Aí falou assim: vamos descer para Jerusalém. Eles ficavam olhando aquilo que eles estavam produzindo, tiravam uma parte, vinha para Jerusalém, chegava lá em Jerusalém, apresentava aquela oferta ao sacerdote lá em Jerusalém, para sacrificar algo para adorar. Vários níveis daquilo que eles traziam no altar era para níveis de aquilo que comunicaria, porque tinha níveis de oferta para níveis de comunicação. Não dá para falar de cada um deles. Tá bom. Então eles passavam o ano inteiro olhando algo no natural para trazer para uma comunicação espiritual, para fazer uma ligação de adoração. Aí o que começou a acontecer? Tinha uma turma que começou a ficar desligado daquilo que eles estavam produzindo para adorar. Então eles desciam para Jerusalém e não traziam nada. Eles tinham condição, eles poderiam fazer algo em gratidão a Deus, o natural, mas eles estavam desligados. Falaram: isso é só um ritual. Vamos fazer o seguinte, vamos passar lá tem a mesa dos cambistas. Te compra qualquer coisa lá. Porque aquela mesa dos cambistas, por que ela surgiu? Para 3 pontos. 2 pontos. Primeiro, aqueles que não tinham condição, passava lá, comprava uma rolinha, uma pombinha, minha irmã, e aí eles levavam lá para adorar. Ou a mesa dos cambistas surgiram porque quando o cara chegava para adorar e o sacerdote dava uma olhada na oferta e tivesse defeito, eles reprovavam. Falou: nós não vamos aceitar a oferta. E agora? O que eles iam? Iam lá na mesa do cambista. Viu? Tem um cordeirinho aí sem defeito, assim, dá uma olhada no casco, como que tá faltando alguma orelhinha? Não tá. Então eles compravam e voltavam lá para adorar.
para essa dupla finalidade. Aí o que começou a acontecer? Uma terceira via, diga comigo, terceira via. Era aqueles que eles tinham toda a capacitação para isso, mas eles se desligaram de se encontrar com o Senhor, e eles faziam aquilo porque todo mundo fazia. Então eles passavam o ano inteiro despreciantes. Chegava ali, eles compravam algo só para não chegar de mão vazia, ia lá para adorar. Eu lembro que quando eu estava nos negócios com a minha família, né? São vários ramos de negócio. Aí eu lembro que eu falava assim para o meu pai: ô pai, seguinte, todas essas empresas aí, eu colocava no quadro lá. Meta. A gente não colocava nos negócios a meta de quando a gente queria ganhar. A gente colocava a meta de quando queria devolver para Deus. Do dia 1 até o dia 30, 31, a gente ficava construindo algo já em adoração daquilo que seria produzido, em gratidão. Porque a gente não pode dar nada para Deus. Você só pode devolver se você abrir os olhos hoje. Por que você abriu? Se ele tirasse a tomada do ventilador, acabou. Então, diga assim, tudo que você vai construir para Deus não é ritual. Diga, tem que fazer parte de você, da sua vida humana, dos seus sentimentos, dos recursos, da forma como você pratica a sua palavra, a forma de obediência. Diga assim, tudo é para louvor da sua glória. Diga assim, não é um ritual. Hoje está fazendo 11 dias que eu estou fora de casa, ministrando na Bahia, depois Porto Seguro, Guaratinga, depois Cascavel, depois Mundo Novo. Cheguei aqui 4h30 da manhã hoje, de Mundo Novo, e fui para a oração da madrugada. Estou aqui, aí vou voltar para Dourados, lá na nossa igreja, para estar junto com os irmãos na ceia do Senhor. Não é um ritual. Diga comigo, é uma construção. Aí o nosso Senhor chega no templo, dá uma olhada naquela mesa, que tinha duas finalidades boas, mas a terceira, ele dá uma olhada, fala, eu vou ter que derrubar essa mesa. O que ele está dizendo? Eu vou tirar o seu descaso em me adorar. Eu vou derrubar o seu ritual. Eu vou derrubar a mesa do ritual, da sua displicência, do seu descaso, da sua distração. Eu acordo todo dia, 4h15, abro os meus olhos e falo assim, Senhor, o Senhor deixou eu abrir os olhos. Então é o seguinte, antes da academia, antes da faculdade, antes da escola, antes do trabalho, 5 da manhã, eu começo os turnos. Porque eu quero doar a primeira horário do dia, eu quero devolver o tempo que o Senhor está me dando hoje como primícia. Badagasubiquei. Como primícia. Hoje eu tenho minha família, tenho meus filhos. Eu tenho tantas coisas humanas para resolver. Humano normal, mas conectado, não distraído. Que tem sentimentos humanos, que chora, que sente dor, que se preocupa, que tem medo. E o Didine, pensa nos caras que choram, é o Didine. Toda semana na liga, ele chora, eu choro também. Tem dia que ele liga para mim, chora, tem dia que eu ligo para ele, eu que choro. Diga assim, seja humano, mas cheio de Deus, cheio do Espírito. Então ele derruba a mesa dos cambistas. Fala, vocês estão distraídos. Tem que derrubar a mesa da distração, para
Vocês voltar numa essência de me encontrar e construir algo para me encontrar. Então, para mim, hoje, quando eu venho num culto desse, não é qualquer coisa para mim, não é. Para quem estava secando com câncer, né? Careca, e usando fralda, fiquei magrinho, mas já recuperei. Diga assim: tudo é para Ele. É uma essência. Olha para a pessoa do lado e fala: não recorra a essa mesa para adorar. Você pode mais que isso. Você pode mais. Ele quer fazer parte do seu dia, do começo ao fim. Eu tenho 2 filhos casados, né? Um estava ministrando comigo agora na Bahia, em Mundo Novo. Agora ele já vai para Campinas, volta hoje. E aí minha filha mais velha é casada. Aí agora tem 68 dias que nasceu meu 3º filho. Olha, com quase 50. Eu e a esposa, quase 27 anos de casado, agora nasceu o Daniel. É bom que quando eu chegar ele, vou levar ele no médico, alguma coisa, o cara fala: você veio trazer seu neto? Eu falei: não, esse é meu filho. Olha para a pessoa do lado e fala: adora a Deus. Aí agora, Jesus vai mudar um outro download profético para adorar. O próprio Jesus. Coloca aí em João 4,17. Agora Jesus vai encontrar a mulher samaritana, que lá atrás os samaritanos, por causa da adoração, confrontaram. Aí eles romperam o relacionamento, porque era um povo que também adorava a Deus, os samaritanos, os judeus, mas eles estavam rompidos porque profanaram o altar de adoração, romperam. Não podia nem conversar. Podia nem se olhar. Viu um samaritano, tinha que passar de largo. Aí agora Jesus vai fazer uma restauração de um altar de adoração, e ele vai demonstrar um outro download profético para adorar. Você viu que eu falei de alguns estágios. Não tenho marido, respondeu. Ele falando com a mulher samaritana. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste, Deus comunicava lá. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve, porque eles tinham uma profecia. Eles tinham um profeta Jeremias, profetizou boca de Deus e deu uma direção para eles que tinha que descer em Jerusalém. Sim ou não? Então os judeus falavam: todo mundo tem que descer em Jerusalém. É uma ordem descer para adorar ali. Mas e agora? Será que é só Jerusalém? Vamos lá. Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em... Não é só. Eu não vou me comunicar só, mas lá no monte, no templo, na tenda, ou diante de uma arca que era uma representação profética da minha glória. Agora, aonde que vai ser? Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai esses são os adoradores que o Pai procura. Ele está dizendo assim, você nasceu de novo em Cristo? O Espírito Santo veio habitar em você?
Então agora, Deus ama você, viu? Falou para mim que ama muito você. Diga assim, eu sou amado. Diga, Deus é meu papai. Diga, Deus é meu papai. Diga, Deus é meu papai. Ele está reafirmando a identidade de filho. Filho amado, perdoado e redimido. Deus já me amou quando eu era ainda. Eu não tinha nada para oferecer. Ele me amava. Mas para eu acessar o amor dele, eu precisei crer na obra da cruz. Para usufruir. Diga assim, eu nasci de novo, em Cristo, junto com o Espírito Santo. Diga, como filho, perdoado, redimido, para ser também um adorador. O Senhor está procurando esses. Que priorizam esse lugar de encontro, de comunicação, de relacionamento, de intimidade. Diga assim, a salvação em Cristo restaurou a comunhão. Diga, mas a oração restaura a intimidade. Diga, tem muito salvo sem intimidade. Barabaçu. Lugar de comunicação. Então agora ele muda o lugar de comunicação. Eu estava, antes de ir para a Bahia, no mercado lá. Eu sou meio novo em Dourados, né? ABV? BV? Não, é Max. Leve Max. Aí estou lá, na fila. Aí, rapaz, a dona chegou com um carrinho, pastor. Falei, meu Deus, vai ser uma hora para passar esse carrinho. E estava lotado. Aí chegou um homem atrás, fazia bem assim. Oh, meu Deus. Aí ele fazia assim. Apressado. Aí ele olhava os outros carrinhos, eu estou de olho. Aí o Espírito Santo falou assim, ô Cris, ele está muito ocupado hoje, ele está desesperado, ele está aflito. Você sabia que ele é meu filho, mas ele ficou bravo com uma coisa que aconteceu na igreja? E aí ele não congrega mais, ele fala para todo mundo, ó, não adianta ir na igreja e ser desse jeito. Viu? É melhor eu estar aqui fora, porque eu, diga assim comigo, eu não faço essas coisas. Eu sei que isso não acontece aqui, amém? Ele é tão bom que ele não, diga assim, ele é tão bom que ele não serve para congregar. E aí o Espírito Santo foi me falando. Então o que ele fez? Ele não congregou mais. Ele não tem mais comunhão comigo. Ele foi salvo, mas ele está sem comunhão. Está magoado. Só que o joelho dele esquerdo, o joelho esquerdo dele é adoecido. Eu falei, Então você vai falar para ele do joelho dele esquerdo. Diga assim, o joelho é a chave. Aí eu peguei e virei assim. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quanto que o senhor daria para o senhor sair daqui pulando, correndo, assim? Se o senhor pudesse, para quem não consegue andar direito, tem muita dor, o senhor daria conta? Ele falou, rapaz, eu daria bastante. Eu falei, porque o seu pai me falou que o seu joelho esquerdo dói muito. Ele falou, meu pai? Ele falou, meu pai já morreu. Eu falei, não, o pai do seu pai, aquele que não morre. Aquele papai que você não quer mais encontrar, porque você ficou bravinho com a igreja. Mas independente de você voltar ou não, ele falou que é para mim orar pelo teu joelho e você vai ser curado. Porque ele vai curar você, não é porque você tem alguma coisa para oferecer, porque ele é bom. Porque ele é misericordioso.
Não é porque você merece, não. Aí eu peguei, coloquei a mão no joelho, comecei a orar, ele começou a chorar. E eu comecei a orar. E ele começou a chorar. Diga assim, não leve Max. Diga assim, publicamente. Imagina o homem, pastor, chorando em voz alta. E eu no joelho dele. Aí veio o segurança do Leve Max. O segurança. Aí quando eu orei assim, eu estava orando assim, o segurança olhou e fez assim. Diga assim, era da turma. Aí ele parou assim, com o pontinho. Eu falei, dá cobertura aí. Ele vai. E diga, todo mundo olhando. Aí eu levantei. Ele falou assim, eu quero voltar. Aí eu falei, então na sua volta nós vamos cantar uma canção. Eu queria chamar o pastor para cantar essa canção com a gente aqui. Por favor. Junto. Rapaz, Deus mandou a orquestra só por causa desse dia. Um homem desse aqui não pode perder. Você acha que eu vou cantar? E aí quando ele pediu para voltar, pastor, e eu abracei, e ele chorava muito lá no Leve Max, eu comecei a cantar essa canção publicamente com ele, que eu vou pedir para o pastor cantar. E aí eu comecei a cantar publicamente essa canção no Leve Max lá em Dourados, porque ele vive. Pois é, esse Espírito Santo, né? Não tinha nada combinado. Tá aqui, porque ele vive, tá aqui. A orquestra cantando, tá na ordem nossa. É desse jeito, tá vendo? Desse jeito. Vamos lá? Porque ele vive.
continua aqui. O senhor não vai mais sair daqui não. Peraí, nós vamos pregar junto. Aí, o que começou a acontecer? Chegou 4 senhorinhas lá no Leve Max. E começou a cantar junto comigo. Sabe quantas pessoas ficou cantando junto depois? 11 no mercado. 11, nós estamos em 11 já, com aquele homem reconciliando. Aí eu estava assim, diga assim, você tem que perceber. Aí eu vi que no caixa, foi esvaziando, né? Entrou uma senhora, que ela estava pegando os alimentos e colocando no... E aí eu vi que ela estava vendo o preço, ela foi devolvendo. Porque o dinheiro, eu percebi. Aí eu falei, lugar desse aqui, que você acabou de receber Jesus, de reconciliar de novo, falei para ele, não pode ir, nós temos que adorar a Deus. Eu falei, o que você acha de nós dois, ele naquele caixa ali, e nós fazer uma comprando para aquela dona e dividir? Você acabou de voltar, já tem que começar voltando com tudo. Não vai voltar de qualquer jeito, não. Ele falou, eu topo, pastor. Falei, quanto que você gasta no mês? Aí ela falou o valor. Aí ele falou, eu vou dar, pastor, esse valor. Eu falei, então vou dar o mesmo valor para você fazer uma comprona boa. A mulher começou a chorar. Aí a menina do caixa, eu quero voltar também. Aí eu falei, não, vai ter que começar a cantar de novo, canta de novo. Porque ele vive de novo, começamos de novo. Vamos lá, primeiro stop. Vocês não cantaram a Clã no Senhor, não? Ah, não cantei, aquela sou eu, é que eu gosto demais dessa. Ah, é? Então tá bom, então vamos lá, porque ele vive. Tem a Clã, tem tudo no seu repertório, maranata. Eita glória. Deixa pra depois, vamos lá, porque ele vive, vamos lá? 1, 2, já. Ok, a introdução. 1, 2, já. Deus enviou seu filho amado. Agora a moça do caixa começou a adorar. Para morrer em meu lugar, na cruz sofrer. Começou a acontecer, as senhorinhas estavam no caixa, voltou lá de novo. Não, nós estamos juntos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Adore em qualquer lugar. Abra um portal onde você estiver. Meu Deus, se essas irmãs estivessem lá no Leve Max. Uma equipe dessa orquestra estivesse lá. E se o maestro estivesse lá, eu vou orar todo dia, Deus manda ele. E é justamente onde eu faço compra. É justamente onde a gente faz compra. Nós vamos se encontrar. Quem sabe um dia. É café com menta. Então a gente, assim, hoje, é em qualquer lugar. Porque tem a ver com a sua conexão com Ele. Amém. Glória a Deus. Nós adoramos aqui onde nós estamos hoje, sim. Nos preparamos para isso, sim. Mas pode ser na sua casa. Pode ser a hora que você estiver fazendo almoço. Amém, Senhor. Pode ser no hospital onde eu fiquei, na cadeira de roda com aquele tumor.
E eu ficava adorando. Eu via que as enfermeiras estavam muito emburradas, às vezes, assim, né? Porque não é fácil, né? O ambiente de hospital. Aí elas iam me empurrando na cadeira. O que eu fazia? Eu acelerava a cadeira e deixava elas para trás. E puxava o negócio, dava o cabelo de pau. Aí elas, o senhor não pode fazer isso. Aí elas não aguentavam rir. Eu falei, fiz você rir. Às vezes a Marcelene ia me visitar aqui no hospital, né? Os filhinhos meus que já estão tudo casados hoje. Só o Daniel, que é pequenininho, né? E aí ela vinha com eles me visitar no Proncor aqui. E ela entrava e eles não podiam entrar. Só ela, né? Aí ela chorava, dizendo, eu não quero que Jesus te leve agora. Eu falei, também não quero não, porque eu não vou deixar viúva nova para ninguém. Você é bonita desse jeito? Aí Jesus me leva, a glória da segunda casa vai ser melhor que a primeira. Tá amarrado. Olha para a pessoa do lado e fala, torna a vida das pessoas melhor. Você é um adorador. Você tem que exalar o bom perfume. Você tem que exalar o evangelho da salvação. Você tem que exalar os dons do Espírito. Vocês têm que exalar o amor de Deus. Tudo é adoração. Diga assim, o maior nível de adoração é obediência. Eu lembro que quando Deus me mandou lá para Miranda, para o Pantanal, para começar uma obra lá, há 20 anos atrás, né? Quando eu cheguei em Miranda, aluguei uma casa, no Pantanal, 25 mil habitantes, Miranda. Aí ele mandava ir para os bairros com uma mochila nas costas, ficava adorando. E ficava falando assim, aquela pessoa está vindo agora, Cristiano. Diga, o Espírito Santo está em mim. Diga assim, ele está falando. Às vezes eu estou distraído. Nessa brincadeira de ficar nos bairros, batizei 300. Depois fomos discipular. Jesus está voltando. E o evangelho do reino tem que ser pregado em todos os lugares. Então o download profético agora modificou. Aleluia. Agora, Gálatas fala o quê? E eu encerro aqui, antes de orar por vocês. Que o menino, enquanto é menino, nada difere do escravo. Sim ou não? Ele está dizendo que, enquanto você é menino, você é menor de idade. Se eu falecesse, minha esposa falecesse, meus filhos pequenos, e não tivesse ninguém para cuidar deles, eu tivesse bens, o que o Estado faz? Ele tem que estabelecer um tutor. Porque os meus filhos não teriam idade para assumir nenhuma herança, sim ou não? Eles eram menor de idade, não tinha ninguém para cuidar, e aí o Estado tinha que assumir. E colocar uma tutoria até ele completar a maioridade. Não é assim? Então, enquanto você é menor de idade, você está sob tutores. Gálatas fala, 3 e 4. E o que é a tutoria? Diga assim, era a lei. Diga, a lei era tutor. Diga assim, para os meninos. E se você ficasse debaixo dessa tutoria a vida toda, você não ia ser diferente do escravo. Estava limitado. Mas quando veio o tempo presente, quando Jesus veio, quando o Espírito Santo veio, quando o novo nascimento aconteceu, diga assim, eu fui emancipado. Diga, eu não estou mais sob a tutoria da lei. Mas agora sim, diga comigo, de Cristo, do Espírito, do reino, de toda a palavra. Eu tenho discipuladores maduros que me discipulam, né? Eu fui batizado por um pastor da primeira igreja batista e discipulado 19 anos por um pastor da presbiteriana do Brasil. E agora meu pastor é Judá Bertelli. Diga assim, a lei era tutoria. Diga, eu não estou mais debaixo da lei. Então você não pode voltar a querer ser menino de novo. Você tem que andar no download profético correto da palavra para esse tempo, acordado com Cristo, com o Espírito, com a palavra, o reino de Deus, com a glória de Deus, rumo à volta de Jesus.
que essa igreja está 25 anos aqui? E ela vai continuar na próxima geração. Porque Cristo é suficiente. Amém. Porque ela não negociou. Ela podia estar aqui, mas com um monte de alegorias. Ela não tem essas alegorias. Ela é cristocêntrica. Ela tem uma vida no Espírito, na presença, na palavra, na prática da mensagem, no evangelismo, no discipulado, nas obras de justiça. Diga assim, essa igreja, ela vai continuar de geração em geração até a volta de Jesus. A igreja, ela tem que continuar. Por isso que está transicionando. Sabe o que é a representação profética que está acontecendo nessa transição? Vocês estão mandando um comunicado para o reino espiritual. Nós vamos continuar. Nós vamos estar posicionados, Senhor Jesus. É imparável essa missão. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Eu vejo uma unção aqui de cura. Para mim que ficou 2 anos no hospital, sempre eu vou nos hospitais orar. Porque você tem compaixão da dor. Os médicos são de Deus, a medicina é de Deus, são ferramentas poderosíssimas. Mas o nome de Jesus também é poderoso. E dele emana virtude, milagres, curas. Lá em Dourados tem vários hospitais, né, pastor? Eu peguei o endereço de todos eles e você sempre vai me ver toda semana, cada dia, quando eu estou lá na frente de um. Senhor, essas pessoas que estão aí, tem pessoas que não te conhecem, tem pessoas que estão com dor. O Senhor é bom. Senhor, leitos vazios e pessoas curadas em nome de Jesus. Cura elas. Ela não é porque nós merecemos. É porque o Senhor disse para a gente orar pelos enfermos. Através da imposição de mãos, ungindo com óleo em nome de Jesus. Tiago, nós estamos aqui como intercessores, se colocando na brecha da tua presença a favor dos santos, que é a intercessão, que é o incenso do altar hoje, que é a oração dos santos. Enchendo as taças. Tem alguém aqui que está sentindo alguma dor aqui? Tem alguém aqui que recebeu algum diagnóstico? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Então vem aqui na frente. Fica aqui na frente. Não podemos sair daqui sem orar. Porque também é papel da igreja. É o presbitério. Xarabaçu. Chama ela mais perto aqui. Traz ela mais perto do pastor aqui. Vai pôr as mãos. Libera nela. O Espírito Santo vai se mover através da orquestra. A orquestra está percebendo pessoas. Eles estão aqui, mas eles estão atentos. Ele tem uma palavra para essa senhora. Eu quero pedir que os pastores da casa, os líderes da casa, comecem a se mover com a imposição de mãos. Foi assim que, depois de 2 anos, ele secou um tumor de 22 centímetros no meu pulmão direito. Essa senhora está com dor no ombro, ó. Cadê os pastores? Vai colocando as mãos. A orquestra está se movendo. Se vocês da orquestra se perceber, se mova. Barabaçu. Os intercessores e intercessoras aqui da casa, vai colocando as mãos. Essa unção do Espírito Santo, no nome de Jesus, está aqui.
nascer de novo. É só se mover. Se mova com fé, se mova com compaixão. Perceba pessoas. Coloque as mãos nela depois, filha. Isso. Nas costas dela. Isso. Badagaçu. Rabadagarabaçu. Te amamos, Jesus, e te honramos nesse ambiente. Só o Senhor é exaltado. O Senhor fortalece o fraco. O Senhor nunca vai fortalecer o forte, mas o fraco o Senhor fortalece. Quando nós reconhecemos o Senhor é aquele que faz forte ao cansado e dá força para aquele que não tem nenhum vigor. Exaltamos a Ti, glorificamos a Ti, invocamos Teu nome. Esse é um ambiente de glória, um ambiente onde o Senhor é exaltado, um ambiente onde o Espírito Santo está glorificando Jesus. O Espírito Santo glorifica Jesus. E o nome de Jesus, liberamos essa palavra de vida agora. E o nome de Jesus está validando essa palavra. Perceba pessoas, não ande na terra sem percebê-las, não vai no mercado sem perceber ninguém, no açougue, no banco, mesmo que você tenha suas dificuldades para resolver. Perceba pessoas, perceba pessoas, perceba pessoas, perceba pessoas. É o Senhor que vai cuidando de nós. Ele que cuida da nossa casa, Ele está dizendo. Quem dá ordem aos anjos é Deus. Eu vejo os anjos se movendo aqui hoje, sobre a ordem do Senhor, a nosso favor. Te amamos, Jesus. Tua presença, Tua glória. Desse ambiente, não tenha medo da presença. Usufrua, creia.
te honramos, Senhor. Teu nome está sendo exaltado e glorificado aqui. O Senhor é o bom aqui. Deus pode usar todos que têm o Espírito. Nosso irmão está dizendo que ele percebeu no Espírito uma pessoa que está com dor no estômago agora muito forte, e que ele vai curar hoje, muito forte. Às vezes você pode, ele vai até você. É você? Não. Arabaçu. Então, coloca as mãos aí, nós vamos liberando a palavra de cura. Badagarabaçu, bique badagarabaçu. Vai sendo curado em nome de Jesus. Eu vejo os anjos, pastor Didinho, se movendo. E Deus dá ordem. Cláudio e Elisângela. Levante as mãos e vai liberando cura sobre o Cláudio e a Elisângela agora. Essa palavra vai chegando até eles em nome de Jesus, assim como Jesus liberou aquela palavra no servo do centurião. Basta apenas